E aí, turma, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Depende de que hora você esteja assistindo esse vídeo, né? Então, seria educado com vocês. E espero que estejam bem, né? Se cuidando. Passamos aqui o simulado da segunda unidade, né? Espero que vocês tenham feito uma boa prova. Nas últimas aulas nós começamos a falar sobre as ligações químicas, né? Então a gente vinha discutindo o processo de configuração eletrônica dos elementos químicos, né? E de distribuição eletrônica, e a gente viu que entendeu por que, por exemplo, os gases nobres eles não fazem ligações químicas, né? Porque vimos lá que eles são elementos estáveis, né? E aí porque eles são elementos estáveis, porque eles vão apresentar 8 elétrons na sua camada de valência, né? Seguindo aquele padrão que a gente chama da regra do octeto. E como eles são estáveis, né, ou seja, como eles seguem a regra do octeto, né, eles não precisam, elementos estáveis, eles não precisam fazer ligações, que já são estáveis, então eles não precisam se estabilizar. Né? Então, fora e com exceção do hélio, né, que o hélio, como ele só tem uma camada, ele só pode ter no máximo 2 elétrons, então ele é estável com 2 elétrons. Mas os demais elementos químicos da tabela periódica, que não são gases nobres, que não estão lá na família 18, todos eles são instáveis, ou seja, eles sozinhos, seus átomos sozinhos são instáveis, ou seja, eles não têm, mais ninguém tem 8 elétrons na camada de valência, né? Todos eles têm mais ou menos elétrons na camada de valência. E aí eles buscam todo o elemento instável, ele busca a estabilidade eletrônica, ou seja, eles buscam a configuração eletrônica dos gases nobres. E para eles se estabilizarem, né, a gente viu que eles precisam realizar as ligações químicas, ou seja, os elementos químicos eles precisam se combinar com outros elementos químicos para que eles consigam se estabilizar. Né? E a gente viu que alguns elementos químicos eles têm uma tendência a perder elétrons e outros têm uma tendência a ganhar ou receber elétrons. Né? E a gente viu lá que os metais eles têm a tendência a perder elétrons e os não metais eles têm a tendência a ganhar ou receber elétrons. E o hidrogênio também. E aí eu mostrei a distribuição eletrônica e mostrei aquela regrinha. Quando tem mais próximo 1, 2 ou 3 tende a perder, 5, 6 e 7 tende a ganhar. Ali foi para vocês entenderem mais fácil esse processo de distribuição eletrônica, mas agora já dá para falar que os metais eles têm essa tendência, essa facilidade para perder elétrons e os não metais têm essa tendência, essa propriedade de receber elétrons. Né? Porque, então, inclusive, um colega de vocês falou comigo, professor, quando assisti essa aula, e aqueles que tiverem 4? 4 está perto de 0 e perto de 8, ganha ou perde. E aí, se for metal, ele ganha, ele perde elétrons. Se for um não metal, ele ganha 4 elétrons. Certo? Então os elementos químicos eles vão se combinar para fazer esses processos. Então são as famosas ligações químicas. E aí a gente viu o primeiro tipo de ligação química, que são as ligações iônicas, ou as ligações eletrovalentes, né? Que são aquelas em que a gente vai ter a ligação entre um metal com hidrogênio ou um metal com não metal. Né? E essas ligações iônicas elas são feitas a partir de elementos que tendem a formar íons. Né? Então a gente sempre vai ter a combinação entre um elemento químico que tem uma tendência a ganhar elétrons e um elemento químico que tem tendência a doar elétrons. Esse elemento químico que sempre vai estar tendendo a doar elétrons são metais. Então esses processos de ligações elas vão se realizar a partir dos íons. Né? Então aqueles elementos que perdem elétrons, né? Os cátions, com aqueles íons que ganham elétrons, que são os ânions. Então os íons eles vão formar essas ligações eletrônicas, né? Ou seja, um elemento químico vai doar elétrons, e o outro elemento químico vai receber esses elétrons, ou seja, aqueles que têm a tendência a perder vão doar elétrons e aqueles que têm a tendência a ganhar vão receber esses elétrons. E a partir dessa troca de elétrons a gente vai ter a formação de substâncias. Então essas substâncias vão se formar a partir desse processo, né?
E aí a gente formou, na aula passada eu expliquei a vocês como é que a gente forma as fórmulas químicas, as fórmulas iônicas dessas ligações, né? Sempre começando com o cátion, os índices vão se formando a partir dessa inversão entre os valores. E agora vocês conseguiram, espero que vocês tenham feito a atividade em PDF que eu deixei junto, que eu deixei na aula seguinte. Espero que o Luciano tenha colocado, né, corretamente a atividade, que era para vocês exercitarem justamente isso. Só fazer as fórmulas químicas, assim, só fazer as ligações para facilitar este processo de vocês aí. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre um outro tipo de ligação química, né, que são as ligações covalentes. As ligações covalentes elas vão funcionar um pouquinho diferente das ligações iônicas, né? Nas ligações iônicas a gente viu que as ligações eram feitas a partir de íons, né? Ou seja, a partir da formação de íons, cátions e ânions. Esses cátions e ânions se combinavam para formar as ligações iônicas, ou seja, era a combinação entre elementos químicos que tendiam a doar elétrons com elementos químicos que tinham a tendência a receber elétrons. Mas o que acontece quando a gente tem dois elementos que têm a tendência a receber elétrons? Ou seja, quando a gente não tem a combinação entre elementos que tendem a doar e receber. Quando a gente tem dois elementos químicos que têm a tendência a receber elétrons, o que acontece quando eles se combinam? Ou seja, não tem nenhum elétron doando. Os dois têm uma tendência a receber. Como é que eles se estabilizam formando uma ligação química? Esse tipo de ligação química vai ser o que a gente chama das ligações químicas covalentes, certo? Então, as ligações químicas covalentes, as ligações químicas covalentes, elas são ou moleculares, né? Vocês podem também encontrar falando sobre ligações moleculares. Elas são ligações químicas que acontecem entre substâncias que têm a tendência a receber elétrons, certo? Então, ambas as substâncias que estão envolvidas, elas têm uma tendência a receber elétrons. Então, as ligações covalentes, elas vão acontecer entre não metais, ou seja, uma ligação química entre dois não metais, ou mais de dois, né? Mas são ligações químicas entre não metais, ou ligações químicas entre não metais e o hidrogênio. A gente viu que as ligações iônicas eram o quê? Ligações entre metais com não metais ou metais com hidrogênio, certo? As ligações covalentes são entre não metais. Então, um não metal se liga com outro não metal, ou seja, duas substâncias que têm uma tendência a receber elétrons, elas se combinam, certo? Ou pode ser uma ligação entre um não metal e o hidrogênio, certo? Então, a gente pode fazer essas ligações, não metal com não metal com hidrogênio, ou seja, são elementos químicos que têm a tendência a receber elétrons, certo? Neste processo, eles não ganham, nesse processo, ninguém doa e ninguém perde elétrons, diferente das ligações iônicas. Nas ligações iônicas que tinha um elemento que doava e o outro que recebia. Nas ligações covalentes, nenhum elemento químico doa, nenhum elemento químico recebe elétrons. Na realidade, eles, já que esses elementos químicos que fazem ligações covalentes, eles têm a tendência a receber elétrons. O que acontece na realidade é um compartilhamento entre os elétrons. Ou seja, eles não ganham nem perdem. Eles compartilham entre eles os elétrons que eles já possuem. E assim eles conseguem se estabilizar. Então, dois elementos químicos que têm a tendência a receber, esses dois não metais, eles vão compartilhar os seus próprios elétrons, certo? Então, ninguém dá e ninguém recebe, eles compartilham, ou seja, aqueles elétrons que eles têm, eles vão dividir entre eles até que eles consigam se estabilizar eletronicamente. Então, a ligação covalente é um tipo de ligação que acontece com o compartilhamento dos elétrons já presentes na eletrosfera, certo? Então, ninguém vai liberar elétrons e ninguém vai receber elétrons, eles vão compartilhar. Então, aqueles elétrons que eles já possuem na sua eletrosfera vão ser compartilhados, né? Antes de eu mostrar com isso, de eu mostrar como esse processo acontece e suas características, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades das ligações covalentes ou moleculares, né? Então, a partir desse processo de compartilhamento de elétrons, né, essas substâncias moleculares, né, elas vão ter algumas propriedades físicas e químicas, né?
E existe também uma grande diferença entre esses materiais, mas vamos ver um pouquinho qual é, antes de falar especificamente das características, vamos ver um pouquinho quais são as diferenças que a gente tem entre essas substâncias moleculares e covalentes, né? Então, as substâncias moleculares são aquelas substâncias que se formam, né, como eu falei para vocês, quando átomos se ligam por meio de ligações covalentes, né? Ou seja, originando moléculas de número determinado, né? Então, a ligação covalente ela pode originar também com alguns compostos que têm uma estrutura em rede, né, com um número muito grande grande e determinado de átomos, né, que são as macromoléculas, né? Essas substâncias a gente chama de substâncias, esses compostos covalentes ou sólidos de rede covalente, né? Isso são só algumas informações a mais, né? Como, por exemplo, o diamante ele se forma a partir desse processo, a grafita, né, que pode formar um grafite, e outras substâncias, né? Elas podem formar substâncias, eu quero dizer que elas podem formar substâncias que a gente consegue determinar bem o número de os átomos e elementos químicos estão envolvidos, mas ela também pode formar compostos que têm um número de ligações bem determinadas, como é o caso do diamante e do grafite, que são ligações com carbono, né? Então, ambos são, né? Só que eles se formam de forma diferente. Então, quais são as principais propriedades? Então, em temperatura ambiente, esses compostos moleculares e covalentes, né, eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos, né? Ele pode ser encontrado no estado sólido, ele pode ser encontrado no estado líquido, ele pode ser encontrado no estado gasoso. Então, por exemplo, a gente tem sólidos como a sacarose, né, que é o açúcar, a sílica, que forma areia, o diamante, o grafite. Ele pode ser encontrado no estado líquido, como é o caso da água, como é o caso do etanol, né, do álcool, o caso da acetona. Ele pode se encontrar no estado gasoso, como é o caso do gás hidrogênio, do gás oxigênio, do gás cloro, do gás bromo, do sulfeto de hidrogênio. Ou seja, as ligações substâncias moleculares covalentes, elas podem ser encontradas em todos os estados físicos da natureza, certo? Então não seria aí um caso de uma propriedade limitante dela. Ela pode ser encontrada em vários estados físicos diferentes, certo? Com relação ao ponto de fusão e ebulição, em geral, né? Ou seja, quando elas passam do líquido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, os pontos de fusão e ebulição dessas substâncias são geralmente menores que das substâncias iônicas. Então, se a gente comparar os pontos de fusão e ebulição entre substâncias moleculares, substâncias covalentes moleculares com substâncias iônicas, geralmente essas substâncias covalentes, que se formam a partir de ligações covalentes, elas vão ter pontos de fusão e ebulição menores do que das substâncias iônicas, né? Então, as substâncias covalentes, elas apresentam as temperaturas de ebulição mais elevadas que as moleculares, né? Lembra que tem essa diferençazinha das macromoléculas, que é sempre superior a 1000 graus Celsius, né? Que é o caso aí, por exemplo, do diamante. Isso ocorre porque as substâncias moleculares elas são unidas mais intensamente, formando essas redes cristalinas, que eu falei para vocês, né? E aí tem que ter mais energia para elas mudarem seus estados físicos, né? Outra propriedade que a gente tem deles é a corrente elétrica, né? Então, essas substâncias moleculares covalentes em suas formas puras, tanto líquido como sólido, elas não conduzem corrente elétrica, né? Lembrar que nas propriedades dos não metais é não conduzir bem corrente elétrica e calor, né? Elas são mais isolantes, então mesmo elas ligadas, elas mantêm essa propriedade delas, certo? Então elas vão manter esse processo, essa propriedade. Então, com exceção da grafita, né, que é um bom condutor de corrente elétrica, né, na sua forma sólida, com relação à solubilidade. As que forem polares, que formarem polos, né, cargas positivas ou negativas, elas vão se dissolver, né, tem solubilidade, mas aquelas que são apolares não vão se dissolver. Com relação à resistência, as substâncias covalentes, elas têm resistência ao impacto, né, ao choque mecânico. É baixa, né? Ou seja, tem pouca resistência. Em geral, os sólidos são quebradiços, né? Como o caso do vidro, né?
Em relação à sua dureza, com relação à grafita, né, eles têm uma tendência a ser mais macios do que outras substâncias, se a gente comparar, por exemplo, com as substâncias iônicas, certo? Deu para entender isso? Espero que vocês tenham conseguido entender isso. São só as propriedades geraisinhas que não diferem muito das propriedades dos não metais, né? Com algumas exceções, como eu falei aí para vocês. Vamos ver como é que essas ligações se formam. Vamos lá, acompanhe comigo aqui. Então aqui a gente tem o hidrogênio, né? Número atômico 1, né? O Z dele, número atômico 1. Então significa dizer que ele tem um próton e que ele tem consequentemente um elétron na sua substância neutra, né? Então, fazendo a distribuição eletrônica do hidrogênio aqui, nós vamos ter que o hidrogênio na camada K tem um elétron, ele tem a tendência, né, a receber um elétron para se estabilizar e ficar com a distribuição eletrônica do hélio. E o cloro, que tem número atômico 17, então a gente fazendo aqui a distribuição eletrônica do cloro, na camada K 2 elétrons, na camada L 8 elétrons, na camada M 7 elétrons. Então eu juntei lá 2 mais 8 mais 7, 17. Então o cloro ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então ele tem a tendência a receber um elétron para se estabilizar. E o hidrogênio ele também tem a tendência a receber um elétron para se estabilizar. Então como é que esses dois elementos químicos eles vão fazer suas ligações químicas para se estabilizar? Ou seja, como é que eles vão conseguir se estabilizar aqui para... os dois têm a tendência a ganhar elétrons, os dois têm a tendência a ganhar inclusive os dois têm a tendência a ganhar um elétron. Então eles vão fazer o processo de compartilhamento de elétrons. Ou seja, o que é que eles vão fazer aqui? Eles vão pegar, olha, aqui a gente pensa aqui a distribuição eletrônica deles, então, num esquemazinho como seria o átomo deles, né? Então a gente tem o hidrogênio, ele tem uma camada, por isso que ele só tem um círculozinho ao redor do núcleo, onde está o hidrogênio, e lá a bolinha azul são os elétrons. Então está ali o hidrogênio, ele tem lá um elétron na sua única camada, já que ele só tem a camada K, e está aqui o cloro, o cloro tem 3 camadas, a K, L e N, e tem lá, na primeira camada, que é a mais próxima do núcleo, estão lá os 2 elétrons, na segunda camada tem 8 elétrons, e na terceira camada tem 7 elétrons, são as bolinhas. Se vocês contarem, vocês vão ver tudo certinho. Então o que é que eles fazem? Eles vão fazer o processo de compartilhamento de elétrons. Ou seja, o hidrogênio vai compartilhar com o cloro o seu único elétron, e o cloro ao mesmo tempo vai compartilhar com o hidrogênio um elétron. O que é que está acontecendo aqui em cima de mim? Olha, eles estão compartilhando aqui esses elétrons. Um está compartilhando com o outro. Então como o cloro compartilha um elétron com o hidrogênio, e o hidrogênio compartilha um elétron com o cloro, seu único elétron, então, como o cloro está compartilhando um elétron com o hidrogênio fica com 2 elétrons, fica estável. E o hidrogênio, como ele compartilha um elétron com o cloro, que é justamente um elétron que o cloro precisa para ficar com 8 elétrons na camada N, então o cloro também fica estável, então forma a substância o HCl, que é justamente o ácido clorídrico que a gente tem no nosso estômago, certo? Então esse ácido clorídrico ele se forma justamente a partir desse processo. Então o hidrogênio compartilha o elétron dele com o cloro, e o cloro compartilha um elétron com o hidrogênio. Então aí eles ficam estáveis. Vão ficar o hidrogênio com 2 elétrons na sua camada, na camada K, e o cloro fica com 8 elétrons na camada N. Então aí eles vão compartilhar, ou seja, um cede o elétron para o outro, e a partir daí eles se estabilizam, certo? Então aí não tem quem perde elétrons, quem ganha, ou quem doa, ou quem recebe. Aí tem um processo de compartilhamento de elétrons, ou seja, um compartilha com o outro, certo? Vamos ver mais um casinho aqui, ó. O hidrogênio tá aí, né? Já botei para facilitar pra gente. Então o hidrogênio ele tá aí com a tendência a ganhar um elétron, né? E vamos ver com o oxigênio. Então o oxigênio tem número atômico 8, ou seja, tem 8 prótons no seu núcleo, consequentemente tem 8 elétrons na sua eletrosfera. Fazendo a distribuição eletrônica do oxigênio, a gente tem que na camada K ele tem 2 elétrons, na camada L 6 elétrons. Só somar ali 2 mais 6, 8. Então essa é a distribuição eletrônica dele. Só que o hidrogênio está lá, ele tem a tendência a ganhar um elétron, né?
a receber um elétron para se estabilizar, só que o oxigênio ele precisa receber 2 elétrons para se estabilizar. Então, como é que a gente resolve essa diferença? O hidrogênio precisa de 1, mas o oxigênio precisa de 2. Ou seja, o hidrogênio precisa, se o hidrogênio se ligar com o oxigênio, ele vai compartilhar esse elétron com o oxigênio, e o oxigênio vai compartilhar um elétron com o hidrogênio. O hidrogênio vai ficar estável, porque ele vai ficar com 2 elétrons, mas o oxigênio vai ficar com 7. Então, ele não vai se estabilizar, certo? Então, o oxigênio precisa de 2 elétrons para se estabilizar e o hidrogênio precisa de 1. Então, se eu faço uma ligação de um hidrogênio com oxigênio, o hidrogênio se estabiliza, mas o oxigênio não. O oxigênio vai ficar com 7 elétrons na camada de valência e ele ainda vai precisar de mais 1 para se estabilizar. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem um processo de... o que vai acontecer? A gente vai precisar de 2 hidrogênios para estabilizar uma molécula de oxigênio. Então aqui a gente vai ter o compartilhamento de elétrons também. Olha, o hidrogênio está compartilhando esse primeiro hidrogênio daqui, da esquerda, está compartilhando um elétron com o oxigênio, que é o que ele pode, e se estabiliza, mas aí o oxigênio vai ficar com 7 elétrons, não vai se estabilizar. Então a gente utiliza, aqui em cima de mim, outro hidrogênio que vai compartilhar um elétron com o oxigênio, esse outro hidrogênio se torna estável e agora sim o oxigênio se torna estável. Então precisou fazer 2 ligações, 2 hidrogênios, compartilhar elétrons com uma molécula de oxigênio para o oxigênio se tornar estável. Então aqui forma a molécula de água, o H2O. Por isso que aqui forma o H2O. Você precisa de 2 hidrogênios para estabilizar um oxigênio, certo? Então aqui eles compartilham os elétrons. Então você precisa equilibrar... nas ligações covalentes, vocês vão precisar equilibrar o que? Vocês vão precisar equilibrar quantos... como é que eu sei, professor? Como é que eu sei quantos átomos de cada molécula eu vou usar? Vocês vão ter que ver quanto cada um precisa, né? Então, até que eles se estabilizem, que seus átomos se estabilizem. Então, vocês têm que saber quanto cada um precisa receber para se estabilizar. E aí você vai ver quantos... átomos de cada elemento, ou seja, o hidrogênio precisa de 1, mas o oxigênio precisa de 2. Então, como é que o oxigênio precisa de, como é que eu vou estabilizar o oxigênio e o hidrogênio? Se eu ligar um hidrogênio com oxigênio, o hidrogênio fica com 2, mas ainda vai faltar 1 para estabilizar o oxigênio. Então, você usa 2 hidrogênios para estabilizar um oxigênio. Então, isso vai depender de substância para substância. O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber quanto cada um precisa para se estabilizar. Você fala, faça a ligação química do cloro com oxigênio. Então você tem que ver quanto o cloro precisa e quanto o oxigênio precisa. E aí você vai ver quantos átomos de cada uma das substâncias que vocês vão utilizar para estabilizar ambas, né? Ambas precisam estar estabilizadas, certo? Então vocês precisam saber a distribuição eletrônica, ou saber quantos elétrons eles têm na camada de valente, cada um, para saber quanto cada um precisa para estabilizar. E aí vocês vão ver quantos átomos de cada substância vocês vão utilizar para estabilizar ambas, certo? Então, por exemplo, aqui, olha, então, algumas ligações que podemos fazer aqui é o cloro. O cloro, a gente viu lá, o cloro ele precisa de um elétron para se estabilizar. Então, a gente tem os tipos de ligações que os elementos químicos podem, as ligações covalentes podem fazer. Então, se eu pegar 2 cloros ali, cada um precisa de um elétron para se estabilizar, então eles fazem uma ligação simples, porque cada um compartilha um elétron com o outro. Então, a gente tem uma ligação simples. O oxigênio, como eu mostrei para vocês, eles precisam de 2 átomos para se estabilizar. Então o gás oxigênio, o O2, como é que ele se forma? A parte da ligação entre 2 átomos de oxigênio. Então ali em cima ele forma uma ligação dupla, ou seja, porque a gente vai ter 2 elementos, 2 átomos, oxigênio e oxigênio, compartilhando 2 elétrons, 4 elétrons no caso, né? Mas a partir de 2 ligações, como vocês podem ver lá. Cada um doa um elétron para o outro. Você tem uma ligação dupla, certo? Veja lá, observe lá no esquema do oxigênio. Ele se estabiliza, o gás de oxigênio se estabiliza, formando 2 ligações covalentes. Então tem uma ligação dupla. No nitrogênio ele precisa de 3 elétrons para se estabilizar. Então quando ele forma o gás de nitrogênio, que é o N2, ele faz 3 ligações. Então ele faz uma ligação tripla, certo? Então quando ele se liga, ele faz uma ligação tripla. Ele vai formar 3 ligações. Ali lá em cima, ele sozinho, 2 nitrogênios, eles vão estar compartilhando 6 elétrons, né?
cada um doando 3 elétrons, compartilhando 3 dos seus elétrons, formando uma ligação tripla. Então a gente pode ter ligação simples, quando a gente só tem uma compartilhação assim, entre 2 elétrons, tá vendo? Um elétron de cada. Ligações duplas, quando você tem 2 elementos químicos compartilhando, formando 2 ligações, né? 2 caminhos de compartilhamento de elétrons. E uma ligação tripla, quando você tem 2 elementos químicos ligando 3, formam 3 ligações covalentes. Então tem uma ligação tripla ali, certo? Como nitrogênio. Veja lá o caso da água que eu mostrei. São 2 ligações simples. Por quê? Porque é uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio e outra ligação entre outro hidrogênio e outro oxigênio. Então elas são, caso, 2 ligações simples. Então veja que a ligação simples é quando você só tem uma ligação entre 2 átomos. A ligação dupla é quando você forma 2 ligações entre 2 átomos. A ligação tripla é quando você forma 3 ligações entre 2 átomos. Lá, porque ali na água são 2 ligações simples, porque é uma ligação entre um hidrogênio e oxigênio e outra ligação entre o outro hidrogênio e outro oxigênio. Então são 2 ligações simples, certo? Não é uma ligação dupla, porque ali está envolvendo 3 átomos de uma vez. Então é por átomo, certo? Então você tem uma ligação simples entre o hidrogênio e o oxigênio e outra ligação simples entre o outro hidrogênio e o oxigênio. No caso aqui formando aqui o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, aqui você tem 2 ligações duplas, porque um oxigênio está se ligando 2 vezes com o carbono e o outro oxigênio está se ligando 2 vezes com o outro carbono. Então você tem 2 ligações duplas, certo? Também é o caso aqui daqui do nitrogênio com o oxigênio. Você tem 3 ligações simples. Você tem 3 ligações simples, olha lá. Um hidrogênio com nitrogênio, uma ligação simples. O outro hidrogênio com nitrogênio, 2 ligações simples. O outro hidrogênio com nitrogênio, 3 ligações simples, certo? Você tem que contar quantas ligações cada átomo está fazendo um com o outro. Não é no geral, são 3 ligações ou uma ligação tripla, não. São 3 ligações simples. Então você pode ter ligações simples, ligações duplas e ligações triplas, certo? E vocês podem ter elas acontecendo ao mesmo tempo. No caso da água, que são 2 ligações simples. No gás carbônico, aqui, que é o CO2, são 2 ligações duplas. No caso aqui desse aqui do hidrogênio com nitrogênio, são 3 ligações simples, certo? A gente pode representar as ligações covalentes de 3 formas. A partir da sua fórmula molecular, da mesma forma que a gente fala dos elementos iônicos, certo? Então na fórmula primeira, o H2, que é o gás de hidrogênio, o O2, que é o gás de oxigênio, o N2, que é o gás de nitrogênio, o H2O, que é a água, o CO2, que é o gás carbônico. Essa é a fórmula molecular. Vocês podem ter a representação da fórmula molecular, como está aí. A gente também pode fazer a fórmula eletrônica, que é mostrando os elétrons e eles sendo compartilhados entre si, certo? Que foi como eu vinha representando aqui. Aqui é o caso da fórmula eletrônica, certo? Passando muito rápido, né? Aqui é a fórmula eletrônica, você representa, as bolinhas representam os elétrons na camada de valência. Então lá o cloro tem 7 elétrons, porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. O oxigênio 6, ele tem 6 elétrons na camada de valência, o hidrogênio 1. Então a fórmula eletrônica você representa o símbolo do elemento químico. E ao redor você coloca essas bolinhas que são os elétrons na camada de valência, né? Se ele tem você botar uma bolinha e aí você faz esse círculozinho aí mostrando onde eles estão compartilhando esses elétrons. Então essa é a fórmula eletrônica. Então veja lá que todas as ligações a gente pode mostrar das 3 formas. A fórmula molecular, a fórmula eletrônica, veja lá que está apresentando onde os elétrons estão sendo compartilhados, e a fórmula estrutural, que a gente representa as ligações, certo? Se são ligação dupla, simples ou tripla. Então o hidrogênio lá, então cada tracinho desse representa uma ligação. Então o hidrogênio lá tem um tracinho lá, forma uma ligação simples. O oxigênio, 2 tracinhos, esses 2 tracinhos representam o quê? As 2 ligações, a ligação dupla, né? Uma ligação dupla. Cada tracinho desse é uma ligação simples, quando tem 2, ligação dupla. Nitrogênio, 3, as três ligações simples que formam uma ligação tripla. Na água aqui, ó, esses 2 tracinhos estão representando o que? Cada uma das 2 ligações simples.
Aqui no gás carbônico a gente tem a representação das duas ligações duplas. Então a gente pode representar as ligações iônicas, covalentes, a partir da fórmula molecular, da fórmula eletrônica, mostrando lá os elétrons, e da fórmula estrutural que só apresenta as ligações, certo? Então dessas três formas a gente pode ter a representação de uma fórmula covalente. O professor precisa saber disso? Precisa. Porque tem questões que mostram a fórmula estrutural, então você sabe o que significa esses tracinhos, se são ligações simples, ligações duplas, ligações triplas. Tem questão que explora a fórmula eletrônica, tem questão que vai explorar a fórmula molecular. Então você tem que saber essas três delas e o que o que essa simbologia representa, certo? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês entrarem em contato comigo. Fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Tchau!